bem, meus amigos e minhas amigas, vejam, lá na parte 1, que trabalhei com vocês toda a questão doutrinária, né? A legal, obviamente, é onde está localizado no nosso Código Civil a responsabilidade do dono do animal, e vi que só aquele artigo 936, ele isoladamente você não consegue responder de forma satisfatória toda a responsabilidade do dono do animal. Por isso que é preciso saber doutrinariamente qual é o regime jurídico da responsabilidade do dono do animal. Agora, nesta parte do nosso encontro, nós vamos ver a advocacia na veia, aquilo que digo, eu saio aqui, tira um pouquinho o papel, a máscara, ou então aqui o terninho de professor e boto o meu terninho de advogado, aquele que vai todo dia para o fórum, já está mais de 20 e tantos anos lidando com o direito. E com isso vou trazer com vocês alguns casos bem interessantes, que para mim fixam a ideia, alguns são até casos aqui que eu digo que são no mínimo não usuais, mas que trazem aqui, como são não usuais, não são aqueles casos do dia a dia, que vos trazem informações importantes para você fixar a matéria e saber como é que vai ser decidido isso na justiça quando se trata da responsabilidade do dono do animal. Então aqui, vejam, falei que nós trabalharemos a responsabilidade do dono do caramelo, se é que ele vai ser aqui, vamos encontrar um dono do caramelo, aquele que provocou o engavetamento. Também falei que vamos tratar do boi taradão, esperem aí, vocês vão ver o que é o boi taradão. Também vamos tratar daqueles lamentáveis acidentes ou incidentes provocados por cachorros que saem da rua e atacam outros cachorros ou até atacam pessoas, causando ferimentos graves e até a morte destas pessoas, além de outros tantos casos muito interessantes. Então não deixa de assistir o conjunto dessas aulas, lá a parte inicial relacionada à doutrina, relacionada à parte legal, e agora os casos práticos. Muito bem, vamos falar então do primeiro caso prático que quero trabalhar com vocês. Senhores, o primeiro caso prático é aquele do caramelo. Vejam aí comigo o vídeo do caramelo. Eu falo o seguinte, né, uma notícia aqui no NSDC, que é um jornal de grande circulação aí do estado de Santa Catarina. Ele traz a notícia de que esse cachorrinho estava com seu amiguinho ali, o caramelinho, ele vai atravessar a rua e o que acontece? Ele acaba causando um grande engavetamento. O primeiro carro vê que o caramelo está na pista, freia bruscamente, os outros carros não tinham noção do que estava acontecendo, não conseguem frear e acabam por bater um atrás do outro. E aqui então foram 4 carros envolvidos. Neste primeiro caso, aqui, a notícia feliz é que o caramelo não se machucou, ninguém também se machucou, mas nós tivemos danos materiais. E daí o que eu quero trazer como exemplo? Aqui eu não sei se surgiu alguma discussão jurídica, tá, senhores? Porque nem sempre as pessoas conhecem os direitos e também pretendem responsabilizar outrem por danos, mas eu trago este exemplo para discutir com vocês a clara responsabilidade do dono do animal, ou daquele que assume aqui a guarda do animal, achando que está fazendo um bem para aquele animalzinho, que é perfeitamente admissível, né, e até desejável, mas quem tem um bônus, que é conseguir ali conciliar a sua vida, ter o carinho desse animal, enfim, também vai ter o quê? Um ônus, responsabilizar-se pelos danos que eventualmente esse animal venha a causar a terceiros. Então, use essa imagem. A primeira pergunta que eu faria para você é a seguinte: senhores, nesse caso do caramelo, imagine que o caramelo é um cachorro vira-lata, tá? Ele é alimentado esporadicamente por alguém. E essa pessoa dá ali a comidinha pro caramelo, dá a água pro caramelo, de vez em quando vai lá, coloca a cobertinha no caramelo, tá frio, deixa ele dormir na sua casa, mas durante o dia deixa o caramelo livre, leve e solto, né? Fazendo e aprontando das suas. A pergunta que eu te faço é: a possibilidade de eventualmente num acidente como este aqui haver a responsabilização desta pessoa? E eu digo para os senhores que sim, realmente sim, há essa possibilidade. Apesar de alguns discordarem, eu entendo que há essa possibilidade. Porque, como disse, quem assume o ônus aqui, ou na realidade assume esse dever de proteger, de alimentar, de cuidar, está assumindo a figura do guardião. Porque se não é meu, eu não cuido.
Vira-lata vai se cuidar sozinho. Não, mas eu estou cuidando desse animal. E daí eu tenho que me responsabilizar por esse animal. E aqui, para não dizer que estou sozinho nisso, vejam só o que aconteceu nesse caso de uma decisão aqui da Justiça Catarinense. Muito interessante, uma decisão muito rápida, a decisão é muito recente, senhores. Veja esse caso interessante que está aqui na nossa tela. Eu coloquei a notícia e depois resumo a notícia, enfim, para vocês. E o caso que foi julgado pela Justiça Catarinense. Diz aí, veja comigo na tela. Justiça busca, identifica e condena donos de cão que causou o acidente com o motociclista. Pois bem, aqui, esse caso concreto, voltem para mim, você vai verificar que uma motociclista estava andando por uma rua aqui de Blumenau, Santa Catarina, cidade da Oktoberfest. Ela estava andando com a sua motocicleta e de repente sai um caramelo, sai um cachorro muito louco, atravessa a pista, era um cachorro grande. Essa motociclista acaba por se perder, bater no cachorro e acaba por cair na estrada. O capacete voa, ela se machuca, tem vários ferimentos, é levada para o hospital e depois de todo esse sofrimento, o que ela faz? Ela procura identificar os donos do animal e, posteriormente, com a identificação, ajuiza uma ação indenizatória, pedindo, então, que fossem reparados os danos materiais, medicamentos, os dias, ela era uma costureira, os dias que ela ficou sem trabalhar, e também, além disso, danos morais e estéticos. Morais, porque por todo o sofrimento que passou, e também estéticos, porque afirma que havia ficado com uma lesão em decorrência desse acidente. Ao acionar na justiça as proprietárias, a proprietária desse animal, ela se defende falando, não, esse cachorro não era meu. Eu não sei de quem ele é. E o que acontece? A justiça passa a investigar, então, quem seriam os proprietários, se aquela mulher que dizia que não era, se ela não era mesmo a proprietária. E vão ser ouvidas testemunhas na justiça. E por isso volto aqui para a nossa tela para ver a notícia. É muito interessante. Veja que o juiz faz essa investigação, claro que a pedido dos autores da ação, da autora dessa motociclista, e aqui ele indaga para algumas vizinhas. De quem era esse cachorro? Indagou o juiz em audiência. E daí uma das testemunhas fala, da vizinha ali, e apontando na direção da ré, que estava também presente na audiência de instrução e julgamento. O juiz continua. A senhora tem certeza? Pergunta o magistrado, reforça o magistrado. E daí a testemunha fala, sim, ela comentou na hora do acidente quando veio verificar o que tinha ocorrido. Confirma essa testemunha. E depois ainda a notícia informa, e isso aqui está nos autos, porque avaliei os autos, e que outras duas vizinhas também confirmam que aquele cachorro era de propriedade da acusada, da ré na ação indenizatória. Diante disso, desse conjunto de provas, o juiz aqui da Quinta Vara Civil de Blumenau acaba por condenar a dona deste animal a indenizar de forma material, indenizar tanto os prejuízos materiais quanto os danos morais, e a sentença é confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, o que eu queria trazer com vocês aqui, essa informação que é importante, naquele caso do caramelo, eu sofro um acidente, seja acidente de trânsito, como esses dois casos, do caramelo lá da notícia inicial do vídeo e agora nesse caso dessa motociclista aqui na cidade de Blumenau, eu vejo que esta motociclista, eu sou uma vítima desse evento danoso, eu procuro identificar esse animal, se esse animal não for realmente o vira-lata, porque daí realmente ninguém cuida dele, aí não há quem responsabilizar, mas eu identificando o proprietário, se ele tem, mesmo que esporadicamente ele tenha sido alimentado, surge o dever de indenizar, porque esta pessoa é chamada de guardiã daquela coisa, guardiã daquele animal. Mas você falaria, não, mas esse é um caso isolado, Leonardo. Não pode acontecer, que absurdo. Onde é que já se viu? Eu só dou uma comidinha aqui e ali e realmente eu tenho que efetivamente indenizar? Não, sim, senhores, tem que indenizar. E não é um caso isolado. Para a gente finalizar este exemplo do que eu queria relembrar para vocês, dos riscos que é ter um animal também, eu trago um outro caso do estado de São Paulo, em que um idoso passeava pela rua
quando um cachorro o ataca e, atacando, esse idoso desequilibra-se e acaba por cair. Cai, bate a cabeça no chão e vem depois a falecer. Aí, senhores, vejam que complicado. Essa nossa vítima, né? Os familiares da vítima ajuizam uma ação e afirmam, olha, esse cachorro estava solto na rua, era de alguém, e de repente ele pula sobre o peito do meu pai, derruba ele e acaba por matá-lo. Então eu quero ser indenizado pelos danos que sofri. A redação, a dona do animal, fala o seguinte, não, eu só alimentava ele ocasionalmente. Veja que, assim, ela afirma durante a sua petição, bota na tela aqui, vamos ver na tela aqui, que aqui a apelante não era guardiã nem detentora do animal, apenas dava comida a ele de forma esporádica. O cachorro era do antigo dono da casa, que o abandonou, deixando no quintal, que inclusive esse quintal que era coletivo, de várias casas, né? E às vezes ela o alimentava. E depois não se sabe se foi só ele que ocasionou o acidente, porque pode ter sido ali, ela dizia que vários cachorros estavam juntos, então era um grupinho, né, de cachorros que teria causado acidente, então não era só ele, não podia ela ser responsabilizada. Mas o mais importante era, só alimentava ele esporadicamente. Ao analisar este evento, este fato, a Justiça Paulista fala não. Sim, então é uma responsabilidade. Você, com base no artigo 936, tem o dever de responder pelos danos causados a as familiares, as filhas dessa vítima, desse idoso que acabou por falecer. E fala o seguinte, né? Ao contrário, né, do alegado, as circunstâncias do caso concreto, vejo na minha tela aqui, demonstram que a requerida detém a guarda do animal, o que é suficiente para evidenciar o nexo de causalidade entre a ação negligente da ré, né, em deixar o bicho soltinho, e o evento morte da vítima. Mas afirma de forma bem textual até o relator do caso. Ocorre que alimentar e dar água, mantendo o animal na coleira, satisfazendo suas necessidades básicas, são atos de cuidado que extrapolam a mera atenção, revelando conduta de guarda, cuidado e vigilância sobre o animal. Diante disso, diz o Tribunal de Justiça aqui paulista, a sentença, e o Tribunal de Justiça paulista a confirma, diz que haverá então a responsabilidade do dono do animal, porque não é o fato de alimentar esporadicamente, não é o fato de não cuidar durante o dia, deixar esse bicho passear, que você pode afirmar que esse indivíduo se desonerará por não ser o proprietário. Não, esses são atos de cuidado, são atos de vigilância e, diante disso, revelam a sua qualidade de guardião daquela coisa. Então, senhores, muito cuidado. Se vocês assumirem, saibam que assumirem o dever de cuidado desse animalzinho, o que é perfeitamente admissível, né, e até desejável em alguns casos, mas saibam que, eventualmente, se esse animal não estiver bem cuidado e aprontar uma dessa, como o Caramelo aprontou no caso do engavetamento, você eventualmente pode ser responsabilizado. Ok? Vamos lá para o segundo caso, senhores. Um outro caso aqui que é interessante, e eu já mencionei muito rapidamente para você, é essa profissão do passeador de cachorro, né? Então quantos de vocês já não viram passeadores de cachorro, né? Vejo aqui, eu coloco algumas imagens daquele indivíduo passeando com 8, 10 cachorros. Às vezes eu não sei como é que ele consegue segurar tanto cachorro junto. Pois bem, vejam que uma empresa que presta serviço, são várias as empresas nas grandes cidades que prestam esse serviço, imagine que ela presta esse serviço, se você contrata esse serviço e durante o passeio um daqueles cachorros acaba por se liberar pela própria força do cuidado do passeador, ou mesmo acaba por um descuido, passou para dar aguinha para alguns cachorros, estava um dia muito quente, e esse esqueceu de amarrar ou de segurar de forma mais cuidadosa um deles, e esse animal acaba por fugir e atacar outro cachorro, matando-o às vezes, ou então atacar uma criança, um jovem, um idoso, enfim, causando danos. E daí, nesse caso, como é que fica? Quem vai ser responsabilizado
por conta deste evento. E aí, como vocês viram aí, volto a frisar, sempre assista aquela parte 1, e se gostou, curta, compartilha, aí para que mais pessoas tenham conhecimento desse conteúdo. Como vocês viram lá na parte 1 desse nossos encontros, dessas nossas aulas, a questão é de que se eu contratei uma empresa e essa empresa presta esse serviço, nós estamos diante de uma relação de consumo e aquela pessoa que teve, ou seu cãozinho, seu pet, ali eventualmente vítima desse evento, morto ou até mesmo ferido por conta desse animal que fugiu do passeador, ou mesmo a pessoa que tenha sido vítima desse evento danoso, ou seus familiares no caso da morte, elas poderão sim acionar o passeador de cachorros, na realidade a empresa passeadora de cachorros, alegando que são vítimas de um evento danoso, com base lá no artigo 17 do CDC. E esta empresa responderá na qualidade de fornecedor. O proprietário, em tese, não responderá diretamente perante estas vítimas. Por quê? Porque ele, naquele momento, a partir do momento em que ele cede a posse do bem, né, a posse da coisa, do animal, a partir do momento que ele autoriza que alguém leve, ele está confiando que aquela pessoa será o guardião temporário e nessa qualidade cuidará muito bem. Então, ele não terá, em tese, legitimidade para responder. E se responder, teria ação de regresso. Mas ele não é o legitimado a responder. Quem vai responder por isso é a empresa que está prestando esses serviços de passeadores de cachorro. Então, quando eu sempre falo, né, quando você for contratar alguém para prestar esse tipo de serviço, tenha cuidado. Pegue uma empresa, pesquise se essa empresa é uma empresa situada, com patrimônio, com cuidar e que presta serviços de qualidade, porque eventualmente ocorrido um dano, você terá o direito de vê-la se defender e poder acompanhar aqui o ressarcimento daquela vítima que sofreu o dano em decorrência da posse do seu animal. Então pesquise muito bem para que você não tenha efetivamente uma má surpresa, né, senhores? Então fica aqui a dica. E é sempre importante falar que às vezes vocês verão comigo, e procurem aqui no nosso canal, sempre eu tenho lá aula sobre liquidação do dano. Às vezes as indenizações são altas, né, senhores? Por quê? Porque às vezes se eu tenho a morte de um idoso, eu do dano moral posso ter um dano moral para 3 ou 4 familiares, um grupo familiar, 30 mil para cada pessoa daquela família, imagine que são 3, já são 90 mil reais só do dano moral. Se essa vítima contribuir para o sustento do lar, eu tenho ainda mais que pagar o pensionamento. Então o custo pode ser alto. Por isso, pesquise muito bem, para que você não tenha que expor, inclusive, o seu patrimônio diante de uma insuficiência aqui ou de um erro na contratação. Então, muito cuidado nessa contratação, mas continua lá usando o passeador de cachorros. Essa aqui é a informação importante com relação a esse tipo de caso, ok? Vamos lá agora para um outro caso, né, senhores, que é também muito bem visto, ou muito usual, infelizmente, nas grandes cidades, né, e até nas pequenas, né, senhores, não tem muita localização ou muito dizer aonde é. A questão do passear com o animal sem focinheira. Quantas vezes você já não foi no parque e viu lá um animal passeando sem focinheira e você assustado? Eu mesmo, quando estou com as minhas filhas, eu até saio perto porque tenho medo. O cachorro às vezes não gosta de criança, né? A criança tem a voz diferenciada, o timbre já, quem sabe, atrapalha até a audição do animal, e quando você vê, o animal pode eventualmente ir para cima, né? Ou atacar a criança. Tem vários casos, eu trago aqui um caso aqui da reportagem da Rede Record, vocês verão aqui, de 30 de junho de 2020, em que um pitbull sem focinheira acaba por atacar criança em um parque. Então a reportagem está aí, quem quiser assistir, assista. Eu não gosto nem de relembrar esses casos, porque eu fico pensando no triste evento com relação à criança e aos pais da criança, né? A preocupação com os pais da criança. Mas enfim, o fato é, o indivíduo estava caminhando com um pitbull sem focinheira e esse pitbull ataca. Qual é
e se existe a responsabilidade deste dono do animal. Senhores, e aqui, volto mais uma vez, não deixe de assistir o início das nossas aulas, onde falo das teorias também, do que nós devemos trabalhar, ou como a legislação e a doutrina regula a responsabilidade do dono do animal, mas vocês viram lá comigo que, nesse caso, o guardião aqui, que se confundem na figura do próprio proprietário, o guardião responderá pelos danos. Por quê? Porque aqui ele responde mediante risco. Ele não precisava nem explicar por quê, como esse cachorro acabou atacando a vítima. Mas aqui não precisaria nem objetivar a responsabilidade. Porque, para mim, há uma grave imprudência do proprietário em sair com esse animal de grande porte sem focinheira. Por que digo isso? Porque, veja, até vocês devem saber que há projeto de lei lá na Câmara Federal, o PL 2140, que eu não sei porque demorou até hoje para ser aprovado, mas esse projeto de lei proíbe que você transite com animais sem focinheira. Mesmo que não tenha legislação federal sobre o assunto ainda em vigência, você tem várias normativas estaduais e municipais. Vários estados proíbem o passeio de animais de grande porte sem focinheira e também vários municípios proíbem esse passeio. A ideia é proteger o indivíduo que não é dono do animal e que não tem não pode ser eventualmente culpado por o vítima, pelo bicho ter lhe atacado. Então, nesse caso aqui, quando você assume esse risco, você sai sem focinheira por qualquer razão, porque quer mostrar seu animal, acha que isso faz mal para o animal, enfim, você assume esse risco e você está sendo por demais imprudente. Então, aqui há o aspecto da culpa, a imprudência para mim é clara, mas também, além disso, eu responderia só pelo mero risco. Então, para mim, não há dúvida de que há, com base no artigo 936 do Código Civil, a responsabilização do dono do animal que anda sem focinheira por todos os danos sofridos por essa vítima, ok? Então, esse caso, frise bem, é um caso importante e que gerará provavelmente a condenação. Continuando aqui nos nossos casos, para a gente trazer mais alguns casos interessantes, não deixe de, se você gostou, curtiu esse vídeo, curta lá, manda para o seu amigo, compartilha ele pelo WhatsApp. Gente, isso facilita a criação de mais conteúdos, porque eu vejo que vocês estão gostando dos vídeos, automaticamente isso me motiva a fazer mais vídeos. Se você acaba compartilhando, cada vez esse conhecimento é mais repassado a pessoas e mais pessoas conseguirão ter conhecimento desse tipo de matéria. Então eu fico muito feliz se você curtir, compartilhar, gostou do conteúdo, faz o comentário, me manda mensagem aí para a gente fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Pois bem, um outro caso, já estou indo aqui para alguns casos bem interessantes, mas também para a gente já caminhar para a finalização deste nosso encontro, está relacionado àquele caso de animal que ataca outro cão, né? Outro animal. Geralmente aqui eu estou falando de cães, né? Porque aqui nas grandes cidades eu estou localizando mais a responsabilidade do dono do animal em acidentes, porque são mais usuais os acidentes relacionados a cães. Então aqui imagine que um cão ataca outro animal durante o passeio, ou aquele exemplo que eu dei a vocês, que é o cachorrinho tá passando na rua e vem aquele cachorro lá e dá aquela munhecada, né, porque a cerca é deficiente, dá aquela munhecada, puxa o cachorro e acaba por ferir, né, gravemente ou até matar aquele cachorro. Vejam, senhores, nesse caso, nós vamos avaliar as circunstâncias do evento, mas se o animal fugiu do local em que ele estava guardado, se esse animal pegou com a pata, né, puxou, eu me lembro até aqui que me sugeriram um caso muito grave, um caso muito lamentável, né, de um zoológico aqui na cidade de Cascavel, e agradeço a sugestão de tema, em que acho que é o leão, né, o leão puxou a criança e acabou por ferir de forma muito grave a criança. Pois bem, nestes casos, se eu tenho um defeito ali, eu vou averiguar se há um defeito
na cerca, no portão, mas principalmente eu vou investigar se não houve culpa da vítima. Uma provocação, o cachorrinho que ficou provocando, né? E de repente faz com que aquele animal de grande porte se solte e venha a machucar o animal, ou uma criança também que acabou, né, provocando o próprio animal, mas nesse caso, um ataque de um animal sobre outro cão, o que eu vou investigar no caso concreto? Eu vou investigar as circunstâncias do evento. Ver se havia falha na guarda do animal, falha na segurança, e se não havia culpa exclusiva da vítima, nesse caso, um caso fortuito ou força maior. E eu trago aqui caso bem interessante, relatado aqui pelo meu amigo, Dr. Maurício Doutor. Se você não assistiu o podcast do Maurício Doutor, você não sabe o que você está perdendo. Maurício Doutor é um dos melhores juízes que nós temos aqui no estado do Paraná. Hoje ele já é mestre em Direito, está fazendo doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e também como juiz aplica muito bem as matérias aqui no nosso judiciário paranaense. Pois bem, assista aí, tem podcast com o nosso amigo, com o meu querido professor de processo civil, Dr. Maurício Doutor. Pois bem, aqui por coincidência, não estou fazendo elogio à toa, mas por coincidência fui pesquisar responsável do dono animal e localizei uma decisão aqui em que relatou, quem é o relator na turma recursal era o Dr. Maurício Doutor. Nesse caso, que era uma proprietária de um pet, de um poodle, afirma que estava dentro de um condomínio passeando com o seu cão quando dois ou três outros animais de um outro proprietário, também morador do condomínio, acabaram por atacar o seu carro poodle. O seu cachorro poodle, o seu cãozinho. Acabaram por atacar e acabaram por matar esse cãozinho. E daí ela entra com a ação contra os proprietários, donos desses animais. E daí, durante a análise aqui do caso, o relator, avaliando o conjunto probatório, acaba falando o seguinte, veja na minha tela. Soma-se aos depoimentos das testemunhas os vídeos de sequência tal, 149.2 e 149.3, falando assim, que demonstram que os cães do réu não eram animais dóceis, transitavam com certa liberdade pelo condomínio e na imagem um deles chega a investir contra o morador que o filmava. Então o morador já estava filmando incomodado. E quando filmava, esse cachorro acabou por investir e quase causar também um dano a esse morador que filmava. Continua aqui, eu volto ao relator. No depoimento pessoal do réu, perguntado se no dia do fato, quando chegou em casa, se os seus cachorros estavam para fora, respondeu, não lembro exatamente, doutora. Eu acho que eles estavam para fora. Pode ser que eles estivessem para fora. Mais ainda, diz o relator, o prontuário médico veterinário de sequência 192.1 indica como causa mortes lesão grave em região de tórax com hemorragia devido à fratura nas costelas no local aqui das costelas do animalzinho. Cuida-se, diz o relator, de lesão que se supõe causada por animal com grande força, como cães da raça Rottweiler. E nesse caso, como vocês veem aqui na minha tela, o número do recurso inominado está aí, e a ementa também diz, houve a condenação do proprietário destes animais, do dono destes animais, pela morte do animal aqui, da vítima que estava acionando o Poder Judiciário. Condenação em danos morais. Então, nesse caso que um animal ataca outro animal, vocês verão que há sim responsabilidade do dono do animal. Ele só não será responsabilizado se comprovar culpa exclusiva da vítima, força maior ou eventualmente caso fortuito e fato de terceiro. Mas a priori ele responde. Então, muito cuidado com estas situações, inclusive em condomínio, né, senhores? É muito bom porque há uma provocação se o condomínio também não poderia eventualmente responder por esse dano, caso, uma vez avisado reiteradamente destes eventos, né, do fato desse morador deixar sempre os cachorros passeando de forma livre e causando perigo a terceiros, aos outros moradores, se esse condomínio também não responderia. Mas essa resposta eu vou deixar para vocês. Se vocês quiserem que eu a dê, comenta para mim aí no vídeo, manda mensagem, comenta aqui no nosso vídeo perguntando, eu quero saber, só fala lá, eu quero saber se há responsabilidade do condomínio. Aí eu faço uma aula especial sobre isso. Fica aí para vocês, fica a cargo de vocês me indicarem se eu devo ou não devo fazer um vídeo sobre isso e
responder essa indagação. É uma indagação para mim bem importante, tá, senhores? Muito bem, cão que ataca outro cão e responsabilidade do dono do animal, ok?